Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder de Geografia e hoje a gente vai iniciar nossa aula sobre êxodo rural, urbanização e industrialização. Nas nossas duas últimas aulas da apostila 2, a gente falou do papel dos imigrantes aqui no Brasil, né? Dessa primeira leva de imigrantes que chegaram no país no século XIX, após o fim do período escravocrata. E esses migrantes contribuindo para toda uma estrutura econômica e social do nosso país no decorrer dos anos, né? Então a gente falou do papel dos portugueses, dos italianos, dos alemães, né? Principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil. Já hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão que foi muito importante no Brasil na metade do século XX, que foi essa modificação da estrutura da população brasileira, que até aquele período era uma população majoritariamente rural, ou seja, ela habitava, trabalhava nas áreas rurais, e a partir do momento que houve o processo de industrialização no Brasil, né, essa mão de obra que se concentrava nas áreas rurais migraram para as áreas urbanas, intensificando o processo de êxodo rural e, consequentemente, de urbanização em decorrência da industrialização. É por isso que esses três temas estão totalmente ligados, né? Não tem como falar de um sem abordar o outro. Então, abram a apostila de vocês na página 18. A gente vai fazer a leitura dos textos aí e eu vou deixar alguns exercícios para vocês responderem em relação a esse tema. Então, vamos lá. A partir do século XX, o Brasil sofreu expressivas modificações econômicas que implicaram mudanças na distribuição de sua população. Na década de 1940, apenas 31% da população brasileira habitava as cidades, isto é, quase 70% dos brasileiros moravam na zona rural. Naquele período, a economia do país era dominantemente agrícola, mas já acontecia significativo crescimento industrial em algumas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. No decorrer do século XX, o quadro da distribuição da população entre campo e cidade se inverte, e hoje o percentual de população urbana é cerca de 83%. Na atualidade, as grandes e médias cidades brasileiras concentram 48,7% da população urbana brasileira. A região mais urbanizada é o Sudeste, com 90,52%. O Nordeste é a região com menor urbanização, 69,07%. Então, nesse primeiro momento do texto, ele vai trazendo alguns dados aí de como se inverteu essa população brasileira, que até metade do século XX era de maioria rural, né? Hoje a população brasileira é de maioria urbana, né? Cerca de 80% da população brasileira, na média assim, de todo o país, reside em áreas urbanas. Então isso se inverteu justamente porque a lógica econômica brasileira também se inverteu. Era uma lógica totalmente agrícola, passou a ser para uma lógica totalmente industrial, em virtude do avanço do processo de industrialização do país, principalmente a partir da década de 30 do século XX, com o governo Getúlio Vargas, depois na década de 50 com o governo Juscelino Kubitschek, que foram dois presidentes que pensaram o país pela via da industrialização. No primeiro momento, pela industrialização de base, né, no governo Getúlio, né, com a criação da Petrobras, né, do movimento do petróleo é nosso, com a criação das indústrias de base, né, siderúrgicas, né, como a CSN, levando toda a infraestrutura para daí na década de 50 com o Juscelino ele trazer as indústrias multinacionais, né? Principalmente as automobilísticas. Então foi todo um processo aí de 20, 30 anos que inverteu a lógica de ocupação do espaço brasileiro, né? Porque já que os empregos estavam mais concentrados nas indústrias e consequentemente nas cidades, as pessoas que habitavam as áreas rurais migraram para cidades, ok? Então, continuando aqui. Constatamos, portanto, que o Brasil sofre um intenso processo de urbanização, em que o crescimento da população urbana aconteceu em ritmo mais acelerado do que a população rural. Uma das causas que concorreram para a urbanização foi a industrialização, uma vez que as indústrias concentram-se no meio urbano, permitindo o aumento
da oferta de empregos nos setores primário e terciário. Assim, as cidades tornaram-se um atrativo para as populações rurais que desejam melhorar sua qualidade de vida e ter acesso a empregos com salários mais elevados. Desse modo, o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade, foi intensificado. Listamos a seguir as principais causas do êxodo rural. Primeiro, aumento relativo da oferta de trabalhos nas cidades, comércio, serviço e indústria. Que, assim como o emprego na indústria ele aumentou com esses investimentos públicos aí, consequentemente, quando tem emprego na indústria, forma-se um comércio em volta, um setor de serviços que também gera um emprego. Né? Então, a indústria ela consegue captar outras atividades econômicas em volta dela, né? O que gera mais empregos nas cidades. Outro ponto, poder de atração exercido pelas cidades, de caráter ideológico e cultural. Isso tem a ver com a época que a televisão estava crescendo no Brasil, né? Então dava um certo status, né? A questão de residir nas cidades. Então as pessoas tinham isso em mente também. Outro ponto, péssima distribuição da propriedade e da renda no campo. Isso é um problema no Brasil até hoje, né? A questão da propriedade ainda é muito concentrada na mão de poucos fazendeiros, principalmente as grandes propriedades, né? E um país que ainda não foi feita uma reforma agrária, então isso também facilitou a pessoa sair da área rural, já que ela não tinha propriedade para produzir, para se sustentar. Ela simplesmente era um empregado do campo. Outro ponto, ineficácia dos programas de reforma agrária. Então, não existia reforma agrária por intermédio do governo, né? Uma reforma agrária ampla no nosso país. E o último ponto, modernização e mecanização das atividades agropecuárias, havendo menor necessidade da mão de obra no campo. Hoje, né, o Brasil, apesar de ter essa migração do campo para a cidade, hoje a economia brasileira ainda é voltada para a agricultura, né? Só que a agricultura hoje ela é totalmente mecanizada, então não necessita de grande mão de obra no campo. Então, apesar do campo ainda trazer muita riqueza, né, ele não exige grande mão de obra, por isso que ainda a população se concentra, a maioria dela, nas áreas urbanas. E o meio urbano. As pessoas que moram nas cidades percebem com facilidade os elementos da paisagem urbana, a grande densidade de moradias, edifícios, as ruas e avenidas, o grande número de automóveis, transporte coletivo, redes de abastecimento de água, energia, além de áreas de lazer. As atividades econômicas e o trabalho também são diferentes das verificadas nas zonas rurais. O meio urbano concentra-se as atividades econômicas do setor secundário, indústria, terciário, comércio, escritório de empresas particulares, serviços públicos, entre outras atividades. Então, o meio urbano ele vai ter essa característica, né? Ele vai concentrar a maior parte dos serviços, não é só a indústria. Né? Então, a indústria se concentra no meio urbano, consequentemente, as pessoas vão para a indústria, vão necessitar de casas para morar. Então, a construção civil também atua. Vão precisar de comida, de escola, de hospital. Então, o setor de serviços também vai atuar. Então, a cidade vai crescendo, né, em virtude dessa nova lógica que o governo implementou com a industrialização, ok? Só que a urbanização ela vai ocorrer de forma diferente nos países ricos, né, nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, né? Existe uma lógica diferente aí por exemplo, nos países ricos a industrialização ela se iniciou antes, né, lá no século XIX. Então, os países mais ricos se urbanizaram mais anteriormente. Enquanto nos países mais pobres, subdesenvolvidos, como principalmente os emergentes, né, como é o caso do Brasil, México, Argentina, África do Sul, eles tiveram um processo de industrialização mais tardio. Consequentemente, a urbanização também foi mais tardia. Então, essas são algumas características dos países mais ricos para os países mais pobres no processo de urbanização nesses lugares. Ok? Então, eu vou deixar para vocês aí as questões 15, 16 e 17 para vocês responderem, né, relativo ao tema da aula de hoje. A questão 15, vocês vão falar o que é urbanização. A questão 16, cite duas diferenças entre a urbanização dos países desenvolvidos e a urbanização dos países subdesenvolvidos, como o Brasil. Então, vocês vão ler esse texto aí
do Você Sabia Responder a 16. E a questão 17, vocês vão citar as principais causas da acelerada urbanização do Brasil no decorrer do século XX. Ok? Então é isso, oitavo ano. Ficamos por aqui com o tema da aula de hoje e até a próxima.